Sabe, é importante lembrar que, quando eu ganhar as eleições, eu serei o chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, sabe, nós iremos discutir o papel das Forças Armadas, sabe, que é um papel mais nobre do que esse que está acontecendo agora. Eu não vejo problema nas Forças Armadas. O que eu vejo é falta de orientação. E que, como quem governa o Brasil não orienta nada, quem governa o Brasil, sabe, não conhece de economia, não conhece absolutamente nada. Então, ele não tem orientação. Não tem orientação para a Força Armada, não tem orientação para ir ao Itamaraty, não tem orientação para a política externa, não tem nada. Sabe? E ela, bem orientada, as Forças Armadas podem prestar grandes serviços a esse país. Sabendo que eles são iguais a nós, que eles não são soberanos, que eles não são mais importantes, não são mais inteligentes do que você, mais do que o Nassif, mais do que eu. Eles são iguais, apenas têm uma função definida na Constituição. É isso que eu quero que eles compreendam. Assim, com muita clareza, porque eu não quero responder só para você, eu quero tentar falar agora com o povo que vai nos ouvir, que vai nos assistir. Veja, eu não estou procurando uma aliança ideológica. Sabe, eu não estou procurando uma aliança apenas para ganhar as eleições. Eu estou procurando construir um conjunto de alianças com forças políticas para me ajudarem a fazer a transformação que nós precisamos fazer no Brasil, inclusive se a gente quiser aprovar uma reforma tributária. Eu até não gosto de utilizar a palavra reforma tributária, porque eu já utilizei dezenas de vezes, a gente não consegue fazer. Não sei se o Nassif se lembra, mas em 2007, eu mandei para o Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que teve o apoio dos 27 governadores de estados, o governador era o Serra, em São Paulo, que teve o apoio de todos os líderes partidários, que teve o apoio das 27 federações de indústria do Brasil, que teve o apoio de todas as centrais sindicais, e quando chegou no Congresso ela não andou. Porque tem sempre aquele, como o Jânio Quadros chamava, o inimigo... Tem uma força oculta que não deixa a política tributária andar. Então, eu estou convencido que é assim, a gente vai precisar, sabe, mudar muita coisa nesse país. A relação com o Congresso Nacional, ela não pode ser uma relação promíscua, ela tem que ser uma relação civilizada, como acontece em vários países do mundo. Sabe, nós temos que mostrar o que é preciso para reconstruir esse país. Se você não pode fazer uma reforma tributária complexa, você pode fazer mudanças de ponto na reforma tributária. Sabe, por exemplo, vamos definir que quem vive de dividendos pague imposto de renda. Vamos definir que quem ganha até 5 salários mínimos não pague imposto de renda. Nós temos que definir algumas coisas para dar mais sustentabilidade aos de baixo e para dar mais compromisso com o Brasil, com os de cima. Isso, dito assim, parece difícil, mas eu acho que, se a gente sentar para conversar e a gente construir uma força política, eu tenho conversado muito com o PSD do Kassab, tenho conversado com o Kassab, ou seja, é bem possível que a gente possa construir alguma coisa junto, é bem possível. É bem possível que a gente possa construir o Paulinho da Força Sindical, com solidariedade, nós estamos construindo. Sabe, nós precisamos construir uma força política capaz de dar sustentação nas mudanças que nós precisamos fazer. O movimento sindical brasileiro, ele não quer uma reforma da estrutura sindical para voltar a ser o que era. Nada, eles querem construir uma coisa nova. E uma coisa nova, a Espanha está dando um exemplo. É a participação do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. É isso. É a sociedade encontrando soluções para os seus problemas. E isso eu tenho certeza que qualquer pessoa que vier a ser vice vai contribuir para que a gente faça isso. Você se esquece que o Zé Alencar era um empresário que tinha uma empresa com 17 mil trabalhadores. Que ele tinha sido presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que ele tinha sido vice-presidente da CNI, e o Zé Alencar tinha uma visão social altamente moderna, altamente contributiva. E é isso que um vice vai ter que ter num governo meu. Eu não vou escolher um vice para o vice ser contra. Eu quero um vice que seja contra eu. Não, ninguém faz isso.
Nem você, nem eu, nem ninguém. Eu quero um vice, sabe, que compreenda que nós precisamos construir uma nova possibilidade para construir o Brasil novo que o Paulo Donizete disse que é possível construir. Eu tenho certeza, sabe, que o vice vai cumprir esse papel. Então, sinceramente, eu acho que nós temos que ter algumas preocupações antes, ou seja, as pessoas que são contra, que falam contra, eu só digo para elas o seguinte: falem enquanto a gente tem o direito de falar, porque já teve um momento nesse país que a gente não podia falar. Então, como eu acho que a democracia é uma sociedade em movimento, em busca de novas conquistas, aproveite e fale enquanto eu sou o candidato a presidente, que vou dar o direito de vocês falarem, de ajudar a escolher, de criticarem e depois ajudarem a governar. Eu vejo o mundo mais colorido. Sabe? Bem mais colorido, eu não vejo. Dificuldade eu tinha era em 2003. Você não tem noção do que era 2003. 2003, em dezembro, eu não tinha presidente do Banco Central ainda. Não tinha nem noção de quem ia ser, sabe? E em 2010, em 2003, 2002, eu não sabia como escolher os comandantes das Forças Armadas. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nem sargento, nem cabo, nem tenente, ou seja, como é que eu vou escolher os 3 comandantes? Eu não tinha a menor noção, mas escolhi, e deu certo. Agora não, agora eu estou mais sabido. Agora eu já sei como é que funcionam as coisas, agora já conheço muita gente, já, sabe? As pessoas colocam um obstáculo no tal do Banco Central independente. Esse Banco Central tem que ter compromisso com o Brasil, não é comigo. Ah, ele vai ter meta de inflação, vamos colocar meta de emprego, meta de crescimento econômico também. Vamos comprometer com alguma coisa positiva. E quem é que tem que chamar o cara para conversar? Sou eu. Pode ficar certo, eu não conheço. Mas na hora que eu ganhar, vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos discutir o Brasil. Numa boa, Eu vejo contrariedade, mas não vejo obstáculos. As pessoas vão perceber. O que vocês precisariam perguntar de vez em quando é o seguinte: qual é o medo que as pessoas têm do PT? Essa é uma pergunta que eu acho que vocês poderiam ajudar o Brasil fazendo para as pessoas que têm medo do PT. Ah, o PT vai ter problema fiscal? Então vamos retratar um pouco a história. 2003, inflação 12%, desemprego 12%, 30 bilhões de dívida externa. O Malan, coitado, todo ano viajava para o Washington para ver se conseguia um acordozinho para pegar dinheiro para fechar o caixa. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Brasil está quebrado, era o que os economistas falavam para mim. O Brasil está quebrado, o Lula não vai poder governar, coitado do Lula. E eu falava: porra, vocês são meus amigos, querem que eu governe e falar que está quebrado? Então é melhor dizer para mim não ser candidato. O que aconteceu nesse país? O que aconteceu nesse país? Que estava quebrado. O que aconteceu nesse país é que nós fomos o único país do G20 que fizemos superávit primário durante todos os nossos mandatos. O que aconteceu nesse país é que nós pagamos a dívida do FMI, emprestamos 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares. O que aconteceu nesse país é que a gente tinha uma dívida pública interna de 60%, caiu para 35%. É isso que aconteceu nesse país. Os banqueiros ganharam dinheiro, os empresários ganharam dinheiro, os trabalhadores também ganharam dinheiro. Geramos 22 milhões de empregos. Sabe, se você pegar uma tabela curta, o que aconteceu nesse país é que, durante os governos do PT, 80% dos acordos dos trabalhadores feitos nesse país eram com aumento real acima da inflação. 80%. Veja quantos trabalhadores tiveram aumento real acima da inflação agora. Vou dar um dado aqui: em 2021, apenas 15,8% dos reajustes ficaram acima do INPC. 36% tiveram valores iguais e 48% foram abaixo. Por isso é que a massa salarial está caindo. Porque esses ignorantes
Acham que a sociedade vai ficar evoluída se o povo estiver passando fome, se o povo estiver desempregado, se o povo ganhar pouco. É essa sociedade que eles querem. Poucos para muitos, sabe? E muito para poucos. Essa sociedade não dá certo. Essa sociedade não dá certo. Então, é por isso que as pessoas precisam aprender uma lição de vida. Esse país só será soberano, democrático e respeitado quando todo mundo tiver acesso, sabe, aos bens que ele ajuda a produzir. Quando todo mundo puder estudar, puder comer, ter acesso à cultura. Aliás, eles têm tanto medo de cultura, acabaram com o ministério. Pois eu vou fazer uma conferência de cultura e vou criar um comitê de cultura. Não vai ser mais só um ministro de cultura, não, é um comitê de cultura. Para a gente dizer para eles que a cultura vai ajudar a construir esse país mais democrático. Então, quem tiver medo de cultura, se prepare, porque a cultura vai funcionar mais forte no próximo governo. É isso.